Raabe. Quero dizer para vocês por que eu escolhi Raabe. Raabe, eu tô com saudade de vocês. Vocês têm que vir nos visitar rápido, viu? Eu quero dizer para vocês por que eu escolhi Raabe. Raabe eu escolhi porque eu tinha feito um trabalho gigante com as crianças sobre Esther. E um dia eu perguntei pra Livinha assim, Livinha, qual que é o seu personagem favorito da Bíblia? E ela olhou pra mim e falou, Raabe. Falei, Raabe. Voltou. Bom, então eu não sei de que perdemos, né? Aí eu perguntei pra Livinha assim, qual é a sua personagem favorita da Bíblia? E ela me virou e falou assim pra mim, Raabe. Eu falei, Raabe? Nossa, deu Esther é demais. E ela quer falar aqui, Raabe, a personagem que ela mais gosta na Bíblia. E aí eu comecei a dar uma lida, dar uma pesquisada, a dar uma sondada nela, por que Raabe tinha sido tão marcante na vida dela. E aí fui estudar Raabe, vou dividir com vocês algumas coisas que a gente aprende com Raabe. Quem foi Raabe? Contextualizando pra gente, conforme eu já falei pra vocês, a ideia é que não é ficar discorrendo e contando história, a ideia é que a gente aprenda com Raabe, mas é impossível a gente aprender com ela sem saber quem ela foi. Raabe foi a mulher que abrigou os espias quando eles foram conhecer a Terra Prometida. Então eles foram para Jericó, era a primeira parte de Canaã, eles foram para Jericó, quando eles chegaram lá, eles foram abrigados por Raabe. O governo soube que eles estavam lá, correu atrás, Raabe falou que eles não estavam, mas Raabe escondeu eles, no seu terraço. Quando anoitece, ela manda eles saírem, põe a tal da corda pela janela, Raabe morava em cima do muro, então ela põe a corda, eles descem, e ela faz isso em troca de que ela quer seguir o povo de Deus, porque ela ouviu sobre o povo de Deus. Ela ouviu que grandes coisas Deus tinha feito pelo seu povo, que ele já tinha atravessado o Mar Vermelho a seco, que Deus era muito presente no seu povo e ela tinha ouvido isso. Então ela queria proteger. Na verdade, Jesus já tinha tocado no coração de Raabe, Deus já tinha tocado no coração de Raabe, Deus tinha que usar Raabe lá no meio daquilo onde ela estava. Deus tinha um propósito, Deus já tinha chamado Raabe. Então ela já tinha ouvido, Deus já tinha falado com ela. E Raabe, então, abriga os espias. E ela fala para os espias assim, espero que vocês exerçam a misericórdia, que vocês me retornem a bondade. Quando vierem destruir Jericó, que eu sei que vocês vão vir destruir, salvem eu e minha família. Então ela pede e os espias falam que ela será salva desde que nenhum deles esteja na rua. E ela vai e reforça esse assunto várias vezes com a família, que ninguém pode estar na rua. Quando ela vê o povo israelita, os israelitas se aproximando, ela começa a acompanhar e vai vendo, enfim, realmente os muros caem, Jericó é tomada, e Raabe é salva. E Raabe então começa a andar com os israelitas. Raabe começa a andar com os israelitas, ela se casa com um israelita e ela dá à luz a um homem que a gente já falou aqui nas histórias, que foi o homem que casou com Ruth, o marido de Ruth é filho de Raabe. Se a gente lembrar da história, a Ruth casou, teve filho, Aí, enfim, de Ruth veio a descendência que chegou a Davi. Ou seja, na descendência que chegou a Davi, consequentemente a Jesus, tinha uma mulher que era prostituta. E é isso que eu quero falar com vocês, que bate muito forte em Raabe. Raabe era prostituta. Ela tinha como se fosse uma pousada que passavam muitos viajantes. Muito por causa disso que ela sabia, porque ela dizia, muito já ouvi falar sobre os feitos do Senhor, do teu Deus no teu povo. Por que ela já tinha ouvido falar muito? Por quê? Porque o pessoal passava por lá. Então ela tinha o trabalho de divertir os homens da cidade, mas ela também tinha como se fosse uma hospedaria. Certo? Deu para entender o pano de fundo? Se você quer saber mais sobre Raabe, você vai lá em Josué 2, lê, tem toda a descrição sobre Raabe. Raabe volta em Josué 8, eu acho, 8 ou 9, fala mais de Raabe. E depois, lá na genealogia, aparece Raabe e Raabe aparece num capítulo muito especial da Bíblia. Você sabe? Raabe aparece em Hebreus 11. Hebreus 11 é considerada como a galeria da fé, onde é descritos grandes homens, que é a sua fé. E Raabe é a única mulher que está na galeria. Vocês sabiam?
Então Raabe foi uma mulher muito, muito especial na história do cristianismo, né? Do crescimento do cristianismo no mundo. Agora eu quero te dizer um detalhe importantíssimo. Ela era uma prostituta. Então Raabe era uma prostituta, ou seja, pela sociedade ela não era qualificada. O que era a dificuldade de Raabe? Ela era uma prostituta naquele tempo. Ela tinha uma hospedaria onde passavam muitos homens, né? Mesmo assim, ela tinha se contado e ela era uma mulher sozinha, ela não era casada. Então ela sofria discriminação basicamente nos 3 pontos. Ela era uma pessoa discriminada. Ela morava muito provavelmente em cima do muro porque ela não era aceita na cidade, né? Ela morava num lugar separado, digamos assim, da cidade. Então essa era a Raabe. E o que ela fez? Ela abrigou os espias, certo? Então agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o objetivo, que é a gente falar da mulher nesse tempo com uma forma mais contemporânea. Então eu quero falar coisas que a gente pode aprender com Raabe. Primeiro que para mim, o nome Raabe significa tempestade, arrogância, amplitude, expansão. Então o nome Raabe, ele tem esse significado de grandeza, né? De grandeza. Então, a personalidade de Raabe, para mim, é muito clara que ela é uma pessoa dominante, talvez até uma colérica. Ou seja, ela é ligada no que está acontecendo, ela escutava sobre os feitos do Senhor, ela teve coragem de abrigar os espias, ela pediu o que ela queria em troca e ela mudou de lado quando ela sentiu que o outro lado fazia mais sentido. Era uma mulher muito corajosa. Então eu quero dizer assim, a primeira coisa, Raabe era uma mulher antenada. Então às vezes a gente fica, não, eu não gosto disso, não vou estudar isso. Não, isso não faz sentido. Não, isso não é do meu interesse. Então a gente precisa estar antenado no que está acontecendo. Não estou dizendo que você vai ser uma especialista política, né? É a mesma coisa assim que eu quero recomendar, se você está aqui. Se você não sabe o que é a técnica do feminismo, vão pesquisar. A Mari Brito tem um destaque excepcional que explica sobre o feminismo. Então, quando eu sou feminista, não sou, eu não sou, tem ali, tá ali. Então a gente precisa saber se posicionar nesses sentidos, principalmente que são ambíguos quanto à fé. Então assim, ela era uma mulher antenada, ela já tinha ouvido sobre os feitos que o Senhor tinha feito pelo seu povo. Então ela era uma mulher antenada. A mulher contemporânea, ela precisa ser antenada, ela precisa estar ligada, ela precisa estudar, faz parte. O segundo ponto, Raabe era uma mulher extremamente corajosa. Raabe foi muito corajosa, gente. Raabe teve coragem de esconder os espias, de ir contra o governo. Se realmente o rei de Jericó soubesse, podia matá-la, né? Mas ela não teve medo. Ela foi lá, ela escondeu os espias porque ela acreditava que aquilo fazia sentido. Então ela foi uma mulher lá, né? Jericó é considerada uma das cidades mais antigas do mundo. E lá naquele tempo, quando os israelitas foram conquistar isso, gente, isso é muito antes de Jesus, tá? Então vamos pegar ali um contexto. Naquela época ela já era uma mulher de coragem, ela já era uma mulher antenada, prestando atenção no que ouviam, ela ligava os pontos, ela já tinha entendido que Deus realmente estava fazendo pelo seu povo, ela teve coragem de esconder os espias. Outra coisa, ela teve a ousadia, ela mentiu pro governo. Ela foi ousada, ela botou eles no terraço, embaixo dos montes de linho, ela escondeu eles, ela deu um plano de fuga, eles fugiram pela janela, se esconderam num monte por 3 dias para não serem achados pelo exército, e ela disse pro exército da cidade que eles já tinham ido embora. Então o que aconteceu? O exército saiu todinho atrás dele e eles foram logo depois. Então ela foi estratégica, ela foi ousada, ela foi uma pessoa corajosa. Então isso são coisas que às vezes, mesmo quando a gente olha para os nossos dias, às vezes a gente fica esperando que alguma coisa aconteça, que alguma coisa mude, ou a gente fica vendo possibilidades, mas a gente não se joga de cabeça. Muitas vezes a gente acredita, mas a gente não tem coragem de expor o que a gente acredita. Muitas vezes a gente sabe que aquilo tem que ser feito e a gente não faz, porque a gente está preocupado mais com a gente do que com o outro. Mas não foi isso que se passou na família de Raabe. Raabe tinha tanta convicção que ela convenceu a sua família e ela falou para sua família o que ia acontecer e ela convenceu os outros. Então, Raabe tem um poder muito de persuasão, de vender o projeto para todo mundo. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Flávio Augusto. Se o seu projeto você não consegue vender nem para sua família, quer dizer que você não comprou seu projeto ainda.
E talvez esse projeto seu é um chamado do Senhor para sua vida. Talvez Deus já tenha te chamado. Só que o que acontece? A gente tá aqui, ó, na nossa alegoria e não tá na alegoria do Pai. Então eu quero te perguntar, será que a gente tá tendo a ousadia e a coragem de realizar o chamado que Deus tem nos dado? Será que a gente tem ido para frente, tem se posicionado para fazer aquilo que a gente acredita que é certo? Seja na educação de filhos, seja na profissão, seja no casamento, né? Então assim, como é que a gente tem se portado? Vocês estão aí ainda? Tem gente ainda? Faz sentido para vocês? Ela confiou em Deus, ela tinha um chamado e ela... Gente, eu penso assim, ó, Deus tinha tocado no coração dela, ela tava tão apaixonada que ela não mediu esforços. Ela foi lá, ela escondeu os espias, ela mentiu pro governo, ela pediu uma troca com os seus, né, com os espias, ó, eu protejo vocês, mas que vocês lembrem da minha generosidade um dia que vocês vierem atacar Jericó. Ela foi fazer, ela botou a mão na massa. E pra gente que tem esse perfil de fazer, de botar a mão na massa, às vezes é um dilema. Até onde a gente pode ir, até onde a gente deve esperar. Mas o Senhor revela ao nosso coração. Tenha certeza que o Senhor revela ao nosso coração a hora de ir, a hora de esperar. Mas a gente precisa estar com o coração no Senhor para que isso seja uma realidade na nossa vida. A gente precisa confiar. Raabe confiou que Deus ia fazer. Ela confiou e foi fiel. Ela confiou tanto que para ser fiel com os espias, quanto na fidelidade dos espias para com ela. Ela confiou, ela foi obediente. Ela se manteve firme, ela botou o cordão vermelho para fora, ela fez tudo o que tinha que fazer. Nem sempre a obediência é símbolo de que as coisas que a gente quer vão acontecer. Isso não é necessário. Nem sempre a gente ser fiel e obediente a Deus quer dizer que Deus vai agradar os desejos do nosso coração. Porque o Senhor tem um propósito de transformar a gente à semelhança dele. Então o que acontece? Ele vai botar as situações na nossa vida para que a gente seja parecido com ele. Mas Raabe foi muito obediente. Raabe não ficou em cima do muro. Ela se posicionou de um lado e de outro. Que lado do muro eu estou? Raabe se posicionou. E eu quero te convidar. O que na tua vida precisa se posicionar? O que na tua vida você precisa conhecer a fidelidade de Deus? Você precisa se posicionar. Você precisa ter ousadia e coragem. Você precisa estudar e ser antenada para que realmente o Pai use a minha e a sua vida para cumprir o propósito dele nessa terra. Ele já te chamou. Ele quer te usar. E o que a gente está fazendo para ser instrumento, para ser caminho naquilo que ele quer nos usar? O projeto de Deus era tão claro na vida de Raabe que ela envolveu todo mundo. Ela envolveu a família, ela protegeu a família, ela salvou a família através desse projeto. E será que a gente tem realmente a convicção do chamado que Deus tem nos dado a ponto de envolver todo mundo? Ou a gente não tem convicção porque a gente não tem certeza? Porque muitas vezes a gente está tão preocupado com o nosso mundinho. Raabe foi uma mulher que marcou a história. Foi considerada uma mulher de fé. De prostituta, ela se tornou ancestral da descendência de Jesus. E sabe de uma coisa que eu queria finalizar dizendo para vocês? Não importa o que a gente tem, importa o que a gente está disposto a fazer. Raabe não tinha uma história, não tinha uma biografia romântica e linda, como outras que a gente pesquisou, ela não tinha. Ela não era uma mulher temente ao Senhor, mas quando ela ouviu, ela se entregou para o chamado. Muitas vezes a gente fica apegado às coisas que não fazem sentido. A gente se apega a coisas dessa vida e a gente não deixa o Senhor transformar a nossa vida e realizar o projeto dele na nossa vida. Então eu queria te convidar de verdade. Qual é o projeto que ele quer realizar? Se você não tem, peça, ele vai te dar. Mas que a gente não fique presa à nossa biografia, à nossa covardia, nosso medo, mas que a gente tenha coragem de ser que nem Raabe, mulheres que vão, que encaram, que enfrentam e que se posicionam, porque tem convicção do chamado do Pai. Certo, mulherada linda? Se você gostou da live, compartilha com as amigas, dá um print e coloca um aprendizado que você teve, um aprendizadinho que você teve, uma coisa que falou com você, que Deus use. Eu não sei onde essa live vai chegar, né? Eu sempre digo isso, eu não sei onde essa live vai chegar, mas que onde ela chegue, ela encontre um coração disposto a ouvir o que Deus tem. Certo, minhas queridas? Desejo para vocês uma semana extraordinária, uma segunda cheia do amor do Pai e que Ele seja a boa companhia de vocês. Beijos, tchau, tchau.